Espaço Acadêmico, podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você está assistindo essa gravação ou ouvindo esse nosso podcast, o importante é que você esteja bem e esteja aproveitando o conteúdo que nós temos para apresentar para você. Hoje estamos aqui nos estúdios da Universidade Cruzeiro do Sul, em parceria com o programa de pós-graduação em educação da Universidade Cidade de São Paulo, para entrevistar o nosso querido palestrante, professor Dr. Sérgio Martinic. Professor Dr. Sérgio Martinic é antropólogo, doutor em sociologia, com trabalhos acadêmicos centrados em avaliação da qualidade e na equidade educacional no Chile e na América Latina. Também especialista em estudos de cultura dos sistemas educacionais, tempo escolar, avaliação de programas e políticas em problemas relacionados com a formação de professores e interações pedagógicas em sala de aula. Ele foi assessor do Ministério da Educação do Chile e consultor da Unesco, BID, entre outras organizações internacionais. É professor e chefe do Departamento de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade de Aysén, no Chile. E também contamos com a presença da professora doutora Maria do Carmo Meireles Toledo Cruz. Ela é coordenadora da pesquisa Implementação de Políticas Educacionais e Desigualdades frente a contextos de pandemia pelo Covid-19, o processo número 2021/08719 da FAPESP. Professora, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e com os alunos também. E antes de passar a palavra para o professor Sérgio, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre o projeto que é desenvolvido pela Unicid em parceria com diversas instituições de ensino aqui no Brasil, no Chile e também na França, e também falar um pouco sobre o convite que foi realizado para o Dr. Sérgio. Primeiramente, a gente está muito feliz de ter a participação do professor Sérgio Martinic aqui com a gente no programa. Nós estamos há alguns anos numa rede de pesquisa que o professor Sérgio já participou da primeira pesquisa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, organizada pela professora Wanda Mendes Ribeiro, aqui da Unicid. Nossa querida professora Wanda. Nossa querida professora Wanda mesmo, e o Sérgio já participa. E é um grupo de pesquisadores que participou de uma chamada pela FAPESP para discutir um pouco como é que está sendo a implementação de políticas educacionais e desigualdades nesse contexto da pandemia do Covid. Então, a gente tem grupos aqui, núcleos de pesquisas em São Paulo, com várias pesquisas sendo realizadas por alunos nossos da Unicid, por pesquisadores da USP, da Faculdade de Educação da USP, da ETEC, CEPAM e outras instituições. Temos também o núcleo de Minas Gerais participando, a Universidade Federal de Ouro Preto. Temos também um núcleo de pesquisa fazendo várias ações com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um núcleo de pesquisa que está sendo feito no Ceará, onde vários pesquisadores, não só da Universidade Federal do Ceará participam, mas pesquisadores do Brasil como um todo estão querendo entender o que está a realidade do Ceará e o que foi feito nesse contexto. Esses são um grupo de pesquisadores nacionais, mas a gente também tem 3 núcleos trabalhando pesquisas na França, no núcleo da França, e também temos o núcleo que o professor Sérgio Martinic com o professor Vilauta participa no Chile. Temos também alguns pesquisadores, não fazem pesquisa especificamente no México, mas atuam nas discussões que a gente tem feito aqui, que é um pouco para entender esse contexto, principalmente entender o que é que foi feito em contexto de alta vulnerabilidade para os estudantes e o que é que diferencia e o que está sendo feito para garantir o aprendizado na pandemia e na retomada das aulas. Muito bem, professora. Muito interessante a proposta do projeto.
E como é que foi esse convite para o Dr. Sérgio participar desse momento? Ele está aqui desde domingo conosco, né? Aqui na instituição. Como que tem sido esse trabalho com o Dr. Sérgio? Então, o professor Sérgio estava na PUC-Rio, nós conseguimos da universidade, né, na Universidade Cruzeiro do Sul, da Pró-Reitoria, o apoio para trazê-lo para trabalhar com a gente desde domingo. Ele chegou, nós estamos trabalhando os resultados preliminares da pesquisa até agora. Então, trabalhamos alguns dados de observação de sala de aula, usando o método Stalin, numa escola de território vulnerável, mas extremamente equitativo, em Fortaleza. Trabalhamos pesquisa bibliográfica, que foi feito pelo nosso alunos aqui do programa, o Emerson Barbosa, sobre observação de sala de aula. Trabalhamos estatísticas que foram feitas com observação de sala de aula, que foi organizado pelo professor Roberto Jimenez. Trabalhamos também, professor Rodney Pereira e eu, resultados da visita de campo que a gente teve no Ceará, como é que foi a ação que o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza estão trabalhando. Tivemos a apresentação de várias pesquisas, o estágio que está, e o Sérgio contribuiu muito de novos olhares que devemos ter para nossas pesquisas e o que é que nossos alunos e os nossos pesquisadores aqui da Unicid podem aprimorar para a gente contar, ter um resultado melhor, porque a proposta dessa pesquisa é que a gente traga proposições para o país. Se tivermos novas pandemias, o que é que a gente deve fazer para garantir o aprendizado, evitar a evasão dos alunos, o abandono da escola. Então foi muito rico esses dias. Ele também passou um primeiro período com os professores conhecendo os grupos de pesquisas, interface, conhecendo também a nossa revista Ambiente e Educação, que agora se tornou uma revista A2. Muito bom, muito bom. Professor, seja muito bem-vindo. Uma honra poder recebê-lo aqui. Como tem sido a experiência diante desse projeto que está sendo patrocinado pela FAPESP e qual a importância de projetos como esse para a evolução da ciência? Bueno, muy interesante. Yo que nada quiero agradecer la invitación y el espacio de conversación. Y efectivamente participamos en una red, ¿no?, de equipos de investigadores. Nosotros en Chile estamos con un equipo también estudiando temas parecidos, entonces nos ponemos en conexión con los temas acá. Aquí hay mucha productividad, hay muy buen avance de los distintos aspectos que ha destacado la profesora Carmiña, y bueno, para mí también es una oportunidad de aprendizaje. He aprendido mucho en estos días, un trabajo intenso, y me lo llevo para Chile a aplicarlo con el grupo que tenemos allá. Muito bem, muito bem. Nós recebemos algumas perguntas e eu vou fazer esses questionamentos. A professora Carminha irá nos ajudar aqui traduzindo para o espanhol, né? A primeira pergunta que nós recebemos foi da Marinalva Senhora. Ela questiona o seguinte, professor: como preparar e dar condições às escolas para acolherem as famílias y promover uma maior interação família, escola y comunidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Este es un tema muy importante en lo que hemos presentado como generación de un cambio en la cultura de la escuela. Ese cambio implica que hay que trabajar más con la familia, porque el aprendizaje es un tiempo en la escuela, pero también un tiempo en la casa, en el hogar. Y hay que acercar estos dos mundos. La pandemia ayudó, ¿no? Hubo mucho trabajo con padres, ¿no? Pero ahora estamos volviendo de nuevo a la distancia. Entonces, efectivamente, hay que generar distintos espacios donde los padres sientan que tienen un lugar legítimo dentro de la escuela. En algunos países se llama eso consejo escolar, participan los padres.
o centros de padres, o una organización de padres, etc. Entonces hay distintas modalidades de organización donde los padres tienen un espacio para dialogar con el gestor, con los profesores, etc. Pero lo más importante es el diálogo del profesor de aula con los padres de los alumnos, con las padres y madres. Entonces, eso requiere un trabajo también de cambio de mentalidad del profesor, que mire a los padres, sobre todo a los padres de las familias vulnerables, que solemos mirarla como un espacio negativo para los estudiantes, mirar que ahí también está la dimensión negativa, sin duda, que es la realidad social objetiva, pero también hay muchas potencialidades y muchas cosas positivas que rescatar para la formación. Entonces, ese es el gran desafío. Muito bem. A cultura escolar é pautada em matrizes curriculares que acabam ordenando o tempo escolar. Como poderíamos pensar em tempo e espaço diferentes para traçar metodologias inovadoras? Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, la cultura escolar tradicional está pensada de un modo en que tiene que enseñar mucho contenido. Y los profesores tienen que cumplir con ese propósito. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos aprenden el contenido al mismo ritmo, al mismo tiempo. Entonces es importante que el profesor reconozca de que hay diversos ritmos de aprendizaje. Algunos más rápidos, otros más lentos. No todos tienen el mismo interés, también en la materia, van variando. Y después se ha demostrado que la materia enseñada o este contenido enseñado de un modo directivo, tradicional, como una charla, como una transmisión, no contribuye al aprendizaje porque el alumno requiere también que ese contenido sea significativo, de acuerdo a su experiencia. Entonces todo esto obligan a pensar en cambio. Hay experiencias positivas, ¿no?, de cambio donde se flexibilizan el tiempo de trabajo. Entonces hay materias, las materias más difíciles tienen más tiempo, se trabaja con modalidad de oficina, ¿no?, modalidad más práctica. Trabajo también fuera del aula y fuera de la escuela, con la comunidad, en visitar museos, otros centros. Todo eso va contribuyendo a generar motivación y más interés, ¿no? Entonces es un cambio cultural, pero hay muy buenas experiencias inovadoras en esta línea. Muito bem. E nós temos mais uma última pergunta do Gessé. Ele é aluno do nosso programa de pós-graduação, orientando do professor Eric Passione. Ele pergunta como melhorar a gestão do tempo dos docentes, pois o sistema impõe muitas tarefas e registros que tomam o tempo dos professores. Os docentes não sabem se devem registrar, né, as suas tarefas, as suas atividades ou ensinar. O que você pensa sobre isso? También muy buena pregunta y un gran tema en toda América Latina. En general, efectivamente, los profesores tienen mucha carga de trabajo. Casi el 80% de su tiempo está dedicado a dar aula, ¿no? Y además tienen que completar informes, registros, libros. Entonces, es muy complicado. Entonces, es verdad, las políticas lo que han tratado de hacer es disminuir el tiempo que el profesor dedica a aula, ¿no? Entonces, el ideal sería llegar a 60, o bueno, algunos piden 50% del tiempo de trabajo esté dedicado a aula, y el otro 50% esté dedicado a formación, trabajo personal con los estudiantes o trabajo administrativo, ¿no? Pero eso es muy caro, ¿no?, porque implicaría que hay que tener 2 profesores por aula casi, ¿no? Entonces, pero en general los países están bajando el tiempo de aula, esa es una medida, ¿no? Segundo, también bajar la presión burocrática, ¿no? Muchos de estos informes no son tan necesarios, ¿no? Otros sí, ¿no? Entonces también buscar modalidades de bajar la carga burocrática administrativa y que puede contar con apoyo de asistente o algún ayudante en la escuela que pueda asumir parte de esa tarea para que el profesor esté focalizado en el aprendizaje, ¿no? Se puede lograr. Eso nosotros lo hemos visto en el caso de Ceará, que ahí la profesora, la mayor parte del tiempo está dedicado a
a tareas de aprendizaje, porque hay una política que ayuda, que va flexibilizando otros temas. Entonces creo que el desafío es como menos tiempo de aula para los profesores, cosa que tengan más tiempo disponible para tareas de formación y trabajo, e apoio ou diminuir esta tarefa mais administrativa. Muito bem. Bem, é uma grande honra poder recebê-lo, professor. Muito obrigado pela sua presença em nossa instituição. Professora Carminha, muito obrigado pelas contribuições e pelo auxílio nessa entrevista com o professor Dr. Sérgio. E nesse momento nós nos despedimos, né? Então, mais uma vez agradecendo o apoio da FAPESP, né, pelo patrocínio deste projeto e também todo o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade de Cidade de São Paulo, pela figura da professora Tânia Pitoncuri, que tem muito nos apoiado no desenvolvimento de nossas tarefas, no desenvolvimento das nossas atividades acadêmicas. Agradeço a audiência de cada um de vocês e esperamos vocês numa próxima oportunidade, em mais um ciclo de palestras, em mais um seminário avançado aqui da Universidade Cidade de São Paulo. Muito obrigado e até breve.